Domingão, você tranquilo na sua casa quando de repente... Mas você tá super feliz porque afinal tem aula de espanhol com muitas tarefas. Desculpa, não me contive, gente. Eu tô rindo, mas depois eu choro na hora de corrigir todo aquele monte de questionário. E falando em correção, vamos corrigir aquele questionário pequenininho de 60 questões. Gente, eu prometo que a quantidade de tarefas será menor e os questionários também, tá? Fiquem sossegados. Mentira. Vamos àquela questão super velha do começo do bimestre sobre a música Resistiré. E aunque los vientos de la vida soplen fuerte, o que significa aunque? Ainda que. Questão 2. Aparece de novo a palavra aunque. Você não pode esquecer dessa palavra aunque. Ainda que. E aunque los sueños se me rompan en pedazos, e mesmo que meus sonhos sejam partidos em pedaços. Questão 3, uma questão de vocabulário também. Como que a gente fala inimigo, ameace e moeda em espanhol? Enemigo, amenace e moneda. Questão 4. Como que a gente fala ferro, pele, ventos e solidão em espanhol? Hierro, piel, vientos e soledad. Lembrando que todas essas questões, até agora, até a 4, são referentes àquela música Resistiré. Lembra? Resistiré. 5. A correta transcrição da frase você informal está com fome. Primeiro, vocês não podem se esquecer quem que é o você informal, que é o tu. Tu tienes hambre. Fome. 6. A correta transcrição da frase vocês informal são muito inteligentes. Pausa para moto. 6. A correta transcrição da frase vocês informal são muito inteligentes. Presta atenção que está no plural, vocês. Quem que é o vocês informal? É o vosotros. Vosotros sois muy inteligentes. Nossa, agora que eu vi que eu escrevi vosotros. É vosotros, gente, vosotros. 7. Vocês formal são alunos da ETEC. Quem que é o vocês formal? É ustedes, plural, tá? Formal. Ustedes são alumnos en ETEC. 8. A correta transcrição da frase você formal tem aulas de espanhol. Quem que é o você formal? Singular. Usted. Usted tiene clases de espanhol. 9. A correta transcrição da frase tem muitos alunos na escola. Aqui começa a ficar um pouco mais difícil. Hay muchos alumnos en la escuela. Quando o verbo ele está significando existir, você usa o hay, que seria o nosso a, no sentido de existir. Verbo haver, no sentido de existir. E como eu vou saber quando eu tenho que usar o hay, que é o verbo haver, no sentido de existir, e quando eu tenho que usar o verbo tener, que é o tem. Basicamente, você vai usar o haber, o hay, no sentido de existir. Alguma coisa simplesmente existe. E o verbo tener, que é o tiene, você vai usar quando for falar que alguém é dono de alguma coisa. E não se esqueça que junto com o em espanhol, você tem que usar o hay. En mi casa hay. Com o verbo tener, você não precisa usar o en, tá? Então, por exemplo, mi casa tiene. En mi casa hay, mi casa tiene. Tá vendo a diferença? 10. Tem uma mesa vazia no restaurante. Cuidado, quando você vir o tem, você não vai lá e põe tiene de cara. Você tem que ver se é o haber, o hay ou o tener. Vamos lá. Tem uma mesa vazia no restaurante. Por que a pessoa errou? Hay una mesa vacía el restaurante. Realmente a gente vai usar o hay aí, mas a pessoa se esqueceu de colocar o en. Una mesa vacía en el restaurante. Ahora sí. 11. Todos têm que estudar. Como que vai ficar para o espanhol? Todos tienen que estudiar. Aí você vai usar o verbo tener concordando com o sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito é todos. E quem que é todos?
é eles, não é? Não tá no plural? Então, você tem que conjugar com a pessoa eles. Ellos. Ellos tienen. Só para te lembrar, a conjugação do verbo tener em espanhol, que é o nosso tem, né? Como que fala eu tenho? Yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. 12. Na festa tem muita comida, então eu vou falar que na festa existe muita comida. Ninguém é dono da comida na festa. Na festa simplesmente existe comida e ponto final. Bom, na festa tem muita comida. En la fiesta hay mucha comida. Não se esqueça de colocar o en junto com o hay. 13. Ela tem que estudar mais para a prova. Ella tiene que estudiar más para la prueba. Então, presta atenção, eu tenho um sujeito que é ela, ella. Esse sujeito tem que concordar com o verbo. Então, ella tiene. Prestem atenção porque o hay, né, o verbo haver no sentido de existir, ele não concorda com ninguém, tá? Não tem nenhuma pessoa. 14. Tem um carro estacionado em frente à minha garagem. Não está falando de quem é o carro. O carro simplesmente existe. Ele está lá estacionado em frente à minha garagem. E ponto. Então, eu vou usar o verbo haber no sentido de existir. Hay un auto estacionado frente a mi garaje. Não está marcando aí a resposta certa, porque seria a última alternativa como correta, tá? 15. Eu tenho uma casa na cidade de Matão. Agora, a gente está vendo que tem uma pessoa, que é o yo, que é eu. Então, quando tem pessoa, você utiliza o verbo tener, tá? Yo tengo una casa en la ciudad de Matão. 16. Hoje tem macarrão de almoço. Hoy hay pasta para el almuerzo. Então, existe aquele macarrão. Ninguém é o dono do macarrão. 17. Eles têm 20 anos. Agora, tem alguém, né, que são eles, que são donos da idade. Ellos tienen 20 años. 18. Neste apartamento tem um quarto livre. Ninguém é dono daquele quarto livre. Eu tô falando que simplesmente existe um quarto livre. Então, en este piso hay una habitación libre. 19. Acerca dos heterogenéricos, primeiro, você se lembra o que são heterogenéricos? Heterogenéricas são aquelas palavras que mudam de gênero quando a gente compara o português e o espanhol. Por exemplo, em português a palavra é feminina e em espanhol ela é masculina, ou vice-versa. Exemplo, o sangue, em português, la sangre em espanhol. É como se eu dissesse, a sangue, em português. O costume, em português, la costumbre em espanhol. Bom, então vamos lá, vamos ver qual alternativa está de acordo com o princípio dos heterogenéricos em espanhol. La nariz, la señal, el viaje, el paisaje. É como se eu dissesse mais ou menos a nariz, a sinal, o viagem e o paisagem. 20. Qual que é a correta tradução para a expressão filho de peixe, peixinho é? De tal palo, tal astilla. Essa questão foi sobre expressão idiomática e não adianta, a gente tem que memorizar. 21. Mais uma questão sobre expressão idiomática. Como fica contar mentiras em espanhol? Contar faroles. 22. De novo sobre heterogenéricos. Como que fica essas palavras em espanhol? La crema, el puente, el tatuaje, la labor. Mais ou menos falar assim, ó. A creme, o ponte, o tatuagem, a labor. Labor, né, que é trabalho. 23. Como que a expressão idiomática dar voltas no assunto fica em espanhol? A dar-se por las ramas. 24. Como que fica a expressão ficar com o pé atrás? Andar com pies de plomo. Plomo, em espanhol, é chumbo em português. Andar com pés de chumbo. Não faz muito sentido, né?
25. Como que eu falo quando eu chorei baldes? Chorei muito. Llorar a moco tendido. 26. Acerca dos heterogenéricos, qual alternativa está de acordo? Escuta. Moto. 26. Qual que está de acordo com o espanhol? La sangre, el árbol, el chantaje, la baraja. É mais ou menos eu falar assim, ó. A sangue, o árvore, o chantagem, a baralho. 27. Estamos quase na metade. Expressão idiomática. Não dar uma dentro, aquela pessoa que só dá gafe, né? No dar pie con bola. 28. Numerais agora. Como que a gente fala 516? 516. Essa palavra 16 é muito difícil. Repitam. 16. Fala rápido agora. 16. 17, 18, 19 e 20. 29. Como que a gente escreve 999? E como fala também? 999. Agora, presta atenção. No português, a gente fala 999. No espanhol, só tem o E nessa última casa, entre a unidade e a dezena. 30! Tradução a espanhol. Como que fala? Estar no mundo da lua. Pensar en las musarañas. Você estava pensando que acabou? Não acabou. Tem a continuação desse vídeo. Eu já passei muita vergonha, então, por favor, assista a parte 2.